grande pesquisador e escritor espírita, até publicado pela FEB, A Granja do Silêncio. A Granja do Silêncio. Foi esse livro, a leitura desse livro, que me tornou espírita. Quando eu li, estava todo um resumão ali da doutrina espírita. Então, esse espírito também auxiliou a casa de Leon Denis. Como grande escritor espírita, que trabalhou muito pela ciência espírita, pela comprovação dos dados mediúnicos, o grande Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, que Altivo começou a vê-lo no centro, junto à desobsessão, junto à cura. E ele perguntou por que estava ali Ernesto Bozano assistindo um trabalho de desobsessão, trabalho da cura. E ele disse que agora estava aprendendo a mediunidade com Jesus. Ele que tinha comprovado mediunidade de tantas maneiras. Nunca tinha visto um trabalho voltado para a cura dos corpos, para socorrer espíritos. Então, era um trabalho que ele, como pesquisador, não conhecia. Então, olha a gama de espíritos que ele atraiu. Atraiu pela sua capacidade de estudo, de gerar o bem, de fomentar o bem, de criar o socorro para as pessoas, fazendo com que a casa espírita fosse realmente um local de aprendizado e de socorro para todos nós. Algo transformador na nossa vida. Doutrina espírita tem que ser raciocinada para transformar a nossa vida. E com isso, ele também atraiu a atenção do grande bandeirante do espiritismo em terras brasileiras, Caspar Schuttel. Caspar Schuttel, que criou 2 revistas voltadas para o espiritismo, numa época em que era bastante difícil as publicações. Uma delas, a Revista Internacional do Espiritismo. Fundou um jornal que está até hoje, o Clarim. E foi esse espírito que, desde cedo, ajudou Altivo nas publicações de livros. Ele conta que Dr. Bezerra de Menezes, Caspar, até o orientava em algumas separatas que eles, na época, faziam sobre livros da doutrina espírita. Altivo, como editor gráfico, criou, né, uma gráfica dentro do centro. Primeiro, uma gráfica apenas para fazer essas páginas que nós líamos na reunião pública, que a gente cansou de ouvir naquelas máquinas mais antigas, o nosso Argeu, marido da Cidinha, imprimindo-as.
Às vezes, sábado à noite, a gente estava assistindo a reunião, ouvia o barulho. Depois criou uma gráfica onde conseguiu publicar, traduzir e publicar os livros da codificação e também os livros de Leon Denis, livros de Gabriel Delane, de Ernesto Bozano e tantos outros livros. Os livros infantis, apoiou muito os livros infantis. Quem quiser conhecer esse trabalho aí, do espírito Kairbar Schutel, tem o livro Kairbar Responde, de um trabalho que começava de internet, quando fazia um grupo chamado IRC Espiritismo, que se ligou à casa, e fazia as palestras digitadas. As pessoas iam perguntando e a gente ia respondendo. Tem várias palestras do nosso altivo Panfiro, nosso tio Alt, tem palestras minhas, tem de tantos trabalhadores aí da casa. Vocês podem procurar hoje o IRC Espiritismo, é o espiritismo.net, não está diretamente ligado à casa, está numa outra dinâmica, mas são trabalhadores que estão aí divulgando a doutrina espírita. Não é seguir o próprio caminho, mas através deles nós conhecemos Kairbar. Por quê? Nosso amigo altivo Panfiro, ao se reunir com eles uma vez por mês, em geral, o espírito Kairbar Schutel começou a orientar esse trabalho voltado para a internet. E a gente passou a saber que ele é o promotor de vários trabalhos ligados à internet. Por isso que a gente o chama, o evoca, não como técnico da TI, né? Se a internet está caindo, às vezes é culpa da nossa internet. Kairbar não vai resolver para nós, mas ele é responsável por esse trabalho de divulgação. Então, podem ler esse livro, Kairbar Responde, através da mediunidade do nosso querido altivo Panfiro. Atraiu também o apoio de Ignácio Bittencourt, o grande trabalhador da doutrina espírita, o grande divulgador da doutrina espírita, o grande médium receitista, que atendia ali em Botafogo, através do receituário mediúnico, fundou vários centros, vários abrigos, vários orfanatos. Esse trabalhador espírita, Ignácio Bittencourt, também amparou o nosso querido altivo. É um dos espíritos que é patrono do encontro espírita de medicina espiritual, promovido pela Casa Espírita, Centro Espírita Leon Denis, e ele dava as orientações, também numa reunião, em geral mensal, que durava até 2 horas, as pessoas perguntando a ele. Já está na mão do centro um trabalho que nós organizamos, que será essa orientação de Ignácio Bittencourt, junto aos trabalhadores. Coisas grandiosas, ensinamentos riquíssimos, iguais nós vemos nos livros Instruções dos Espíritos, volume 1 a 5, onde ali nós conhecemos
nós conhecemos mais de perto. Quem não teve contato, principalmente, os benfeitores e as orientações dos benfeitores. Dos benfeitores espirituais. Dr. Hermann, Baltazar e também Antônio de Aquino. Teve também um amparo de Francisco Nicolau, aquele mesmo lá do Evangelho, François Nicolas Madeleine, trabalhador que está com mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Várias e várias mensagens desse benfeitor. Do próprio André Luiz, citado ainda há pouco pela Cíntia, aqui numa pergunta. Altivo dava uma aula chamada de, por nós, carinhosamente, de aula extra, que era de 15 em 15 dias. Primeiro foi do livro Memória de um Suicida, um dos grandes livros da doutrina espírita, que todo espírita deve ler, que é um livro dado através da médium Ivone Pereira, edições FEB, através do espírito Camilo Cândido Botelho, que mais tarde a gente vem a saber que é o grande escritor português Camilo Castelo Branco. E esse livro foi reescrito por Leon Denis. Deu aquela feição doutrinária a ele. É o único livro mediúnico escrito por Leon Denis. Então, para ter o interesse de Leon Denis no livro, é que o livro é precioso. Então, depois do livro Memória do Suicida, começou a se estudar as obras de André Luiz. Eu me lembro do livro Missionários da Luz, que é um livro com bastante termos científicos, bastante visão científica, lá da Pineal. E ele disse depois para nós, que o próprio André Luiz muitas vezes o ajudava a conduzir a aula sem que nós os percebêssemos. Altivo nunca foi um médium de se amostrar. Nunca fez questão de falar, o espírito está aqui dizendo isso. Dr. Hermann está aqui dizendo isso. André Luiz está aqui dizendo isso. A coisa fluía. Então ele conta que muitas aulas era o próprio André Luiz que conduzia. Quando se falou da pineal, da glândula pineal, aquela que no corpo físico, conforme a maturidade vai chegando, ela vai se calcificando, diminuindo lá a produção do hormônio melatonina, do neurohormônio. A gente sabe que lá no perispírito e também no próprio corpo físico, ela atua junto da mediunidade. As aulas do Evolução do Mundo, então ele diz até que André Luiz até mostrou a pineal de cada uma pessoa que estava ali, de algumas, para ele ver como era a diferença de cada uma. Jean-Baptiste Henry também, Lacordaire, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu tive um homem tão centrado nessa coisa de mediunidade, que eu me lembro que no último dia do livro Missionários da Luz, naquele dia passou-se um pouquinho, a aula ia até 9, a aula foi até 9h05. Depois que acabou, ele falou assim,
falou para um grupo bem pequeno, de 2, 3 ou 4 pessoas. Ele falou, o patrono até quis dar uma mensagem, mas eu falei para ele do adiantado da hora. Por quê? As pessoas pegavam um ônibus ali numa hora certa, né? A gente sabe que perder um ônibus às vezes ali em Bento Ribeiro era difícil naquela época, menos ônibus, menos trânsito, não tinha os carros de aplicativo, hoje perdeu, ia demorar. Então ele não deu uma mensagem de André Luiz no final, manteve lá a disciplina do horário, para você ver como ele era alguém disciplinado, né? Fosse cada um de nós, daríamos a mensagem de André Luiz ou não? Se fosse algum médico querendo se promover. Ó, a Janaína está dizendo que o livro O Espírito Altivo está esgotado, mas é só vocês pedirem, tiver um número que dê para publicar, a editora publica, né? A Luzia já tem falando que tem em e-book, na grande loja aí de livros, em e-book, procure aí, a gente não pode falar nome. E os próprios diretores do centro, que por si só já bastaria para termos uma vida inteira de ensinamentos, né? Que é Baltazar, Antônio de Aquino e o querido Dr. Hermann, que sempre, através das psicofonias e da psicografia, ajudavam a nossa casa. Eu sei que o tempo está curto. Como o tempo está curto, eu vou fechar aqui o meu comentário, né? A gente sabe que eu tive um grande promotor dos estudos, do estudo junto às casas espíritas, outras casas espíritas, junto à mediunidade, junto aos encontros espíritas, que se tornou, assim, um dos grandes divulgadores da Casa Espírita, onde temos um encontro do Livro dos Espíritos nos 3 dias dos feriados aí de Carnaval, temos encontro de Bezerra de Menezes, temos encontro de Leon Denis, e por aí vai. De medicina espiritual, de Jesus, e vários encontros o ano inteiro, da Gênese, de Albert Póstumo. E uma vez, um trabalho grandioso, agora é para terminar mesmo. É para terminar, não é, gente?